Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pode tomar assento. Quando nós falamos da fé, uma palavra tão pequena, né? Monossílaba, uma monossílaba. Fé. Muitas pessoas têm os seus conceitos, os seus argumentos para tentar explicar o que vem a ser a fé. Eu já ouvi até ateu, segundo ele, explicando o que é a fé. A gente que estuda, que pesquisa, então a gente se depara com todo tipo de argumentação, mas a melhor explicação para a fé, ela vem da Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Esse é o princípio básico da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por esse motivo, quando Cristo, após ressuscitar, e ele se apresenta no meio dos seus discípulos, um deles que havia dito, Tomé, eu só acredito se eu ver e colocar o dedo na ferida. Jesus, quando aparece, chama Tomé e diz assim, bota a mão aqui, na ferida, põe a mão aqui no lado. Meu Deus! Tomé, não seja incrédulo, seja crente. O mais interessante é que, na oração sacerdotal de Jesus, quando ele faz a oração por todos os discípulos, não apenas por aqueles daquela época, mas por todos os discípulos ao longo dos séculos, até a presente era e até quando o Senhor achar que deva existir o mundo, ele ora e diz assim, Pai, eu dei-lhes a tua palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Jesus vai orando. E uma das palavras interessantes na oração de Jesus é que ele vai dizer, eu não oro apenas por estes, mas também por aqueles que hão de crer por intermédio da tua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu estamos enquadrados dentro dessa oração. Sabe por quê? Tomé precisou colocar o dedo para crer e Jesus repreendeu ele. Não seja incrédulo. Seja crente. Sabe por quê, Tomé? Porque daqui a quase 2000 anos haverá um povo que não vai poder tocar na marca dos cravos, na marca da lança, mas eles irão crer por intermédio da palavra. O que eu quero dizer para vocês é que a fé é um instrumento poderoso. Se você ler esse capítulo 11 dos Hebreus, e hoje eu vou fazer só uma introdução, você vai ver que logo
No versículo 2, quando ele fala sobre a fé, é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Em seguida ele vai dizer assim: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E aí vem a lista. A lista que começa lá em Abel e vai seguindo até chegar nos profetas. Uma coisa que as pessoas não entendem é como era o processo do relacionamento entre Deus e os homens no Antigo Testamento. Como se dava a salvação? Ora, a salvação sempre foi através da graça de Deus. Graça, misericórdia, favor imerecido, sempre. E a salvação sempre foi por intermédio de Jesus Cristo. Sempre. Ah, mas Jesus não estava no Antigo Testamento. Ele sempre esteve no Antigo Testamento. É que algumas pessoas ainda não conseguiram ver ele. Mas ele está. Ele está no Antigo Testamento. Quer ver onde você encontra ele? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Cristo. Lá em João, capítulo 1, vai dizer: todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Em toda a história da Bíblia, quem interage com a humanidade é Cristo. Embora que nas suas aparições teofânicas, ele seja chamado de vários nomes, até de anjo. O anjo do Senhor é Cristo. Sempre foi Cristo. Interessante que no Antigo Testamento, hoje, vou explicar para vocês hoje. A nossa fé baseia-se em Cristo. Nós olhamos para 2000 anos atrás e nós vemos a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, a promessa do Messias que foi cumprida. Nós olhamos para o passado e nós contemplamos a Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Os antepassados alcançavam a promessa de forma semelhante, só que eles não olhavam para o passado, eles olhavam para o futuro. Eles estavam aguardando o Messias, estavam aguardando o Salvador do mundo. Tanto que o autor aos Hebreus, ele vai dizer assim: os heróis da fé, todos estes homens, eles não alcançaram a promessa na sua presente era, mas eles avistaram de longe e saudaram essa promessa. Jesus, quando estava debatendo com os judeus e com os fariseus, em que eles foram indagar e dizer assim: nós temos por pai a Abraão, e eles se gabavam disso. Foi quando Jesus falou para eles que eles não tinham por pai Abraão, o pai deles era o diabo. Mas nós somos descendentes de Abraão, segundo a carne. Segundo a carne, essa descendência não serve para nada. A descendência de Abraão que conta diante de Deus é a descendência espiritual. São aqueles que são os filhos na fé ou os descendentes na fé. Mas e aí, como é que funciona isso? Jesus debatendo com aqueles judeus e fariseus, ele disse para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam crer em mim. Sabe por quê?
Porque há quase 2000 anos antes de Cristo, uns 1600 anos antes de Cristo, a Bíblia vai dizer que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Muita gente acha que a prova da fé de Abraão foi o fato dele ter oferecido Isaac em sacrifício, embora que ele não tenha concretizado. As pessoas acham que a prova da fé de Abraão foi essa, mas não foi. O próprio Cristo vai explicar o porquê que Abraão foi o grande pai da fé. Ao falar e debater com esses judeus e dizer para eles, vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma, porque se vocês fossem, vocês iriam crer em mim. Por quê? Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os judeus ali entraram em parafuso, você não deve ter nem 50 anos, como é que Abraão te viu? Eles não entenderam nada. Mas nós entendemos. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E depois, Jesus Cristo vai explicar isso. Ele viu o meu dia, e ele se alegrou. Então, os antepassados, pela fé, eles alcançavam um favor diante da presença de Deus, era assim. Eles criam em Deus, eles tinham a esperança de que o Messias viria. Sempre foi assim. Vocês veem na conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, quando a conversa entra para o lado teológico, ela vai dizer assim, quando o Cristo vier, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Eles esperavam a vinda do Messias. Sempre foi a fé. Sempre. E todas as coisas no Antigo Testamento, elas são sombras daquilo que Deus haveria de fazer e que ainda algumas são sombras de coisas que ainda vão acontecer, que vão se cumprir. Aqui ele faz uma lista e ele começa, por exemplo, com Abel. E aqui ele vai falar do culto, da adoração. Abel, chamado de o justo, ele creu em Deus de uma forma que Deus aceitou a sua oferta. Sabe por quê? Era uma fé sincera, era um coração puro, era uma devoção verdadeira diante de Deus. Às vezes eu vejo pessoas distorcendo, pessoas que eu digo são líderes. Tem que dar a melhor oferta, tem que trazer a primícia, tem que trazer dinheiro, tem que trazer não sei o quê. Ei, para com isso. Ali era culto. Ali era adoração. Não tem a ver se era a melhor oferta, tem a ver com o coração. A oferta de Caim foi rejeitada porque as obras dele eram más. E Deus não aceitou o culto de Caim. Gente, isso é uma outra coisa importante para ser falado. Tem tudo a ver com a nossa fé. A gente se reúne para poder cultuar, mas pense nisso. Deus não aceita qualquer culto, não. Tá? Pode colocar aqui jogo de luzes, pinta as paredes de preto e bota todo mundo para dançar e fazer o que quiser fazer. Não estou dizendo que Deus não possa abençoar um culto
nesses parâmetros, mas o que eu quero dizer para vocês que não tem a ver com essa expressão exterior. Tem a ver com isso aqui, ó. Abel cria em Deus. Caim não tinha um coração sincero. Tanto que, até hoje, Caim é citado nos anais da história como sendo o justo, aquele que prestou. É o primeiro culto, né, relatado na Bíblia. O primeiro momento de adoração relatado na Bíblia. E serve para nós de exemplo até hoje, porque aqui existe um contraste de alguém que crê, de alguém que tem uma fé sincera, e essa fé, para que nós possamos entender, a Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não são as obras que definem o que é a fé. Simplesmente as obras são o reflexo da nossa fé. Se nós temos uma fé verdadeira em Deus, as nossas obras vão ser boas. Se as nossas obras forem mais ou menos, isso significa que a nossa fé está mais ou menos. Se as nossas obras forem ruins, aí tem um problema com isso que nós chamamos de fé. Então, nós podemos dizer que as nossas obras, os nossos comportamentos, como nós procedemos, são um termômetro para medir a nossa fé. Eu estou errado? Um termômetro. Um termômetro. Se a pessoa estiver mal e a fé dele estiver capengando, você pode ter certeza que as obras dele não vão coincidir com aquilo que se espera de alguém que tem uma fé genuína. Nós falamos de Caim e nós falamos de Abel. São exemplos para nós. Eles entram aqui no hall dos chamados heróis da fé. Existem alguns outros personagens bíblicos e você vai ver que cada um chama-se a atenção por aspectos diferentes. Mas uma única coisa é o que une eles: a fé, porque o assunto aqui é isso. O autor vai falar de Noé, que alcançou graça diante dos olhos do Senhor, porque ele creu. Se ele não tivesse crido, ele teria perecido junto com a sua geração, junto com aquela civilização que acabou. Não há resquícios daquela civilização. Foi tudo destruído. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas qual a escolha que ele tinha? Espera lá. A palavra de Deus foi pregada para aquela geração, inclusive Noé era o principal pregador. A arca levou em torno de 120 anos para ser construída. E nesse período a palavra de Deus foi pregada para a humanidade e eles rejeitaram. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Isso quer dizer o seguinte: cada um tocava a sua vida de acordo com seus interesses. Ninguém estava preocupado com Deus, com servir a Deus. A impiedade, a criminalidade reinava naquela civilização. Parece até que eu estou falando dos nossos dias, né? Não tem diferença. O próprio Cristo falou que o dia da sua vinda seria dia semelhante aos dias de Noé. O povo está aí preocupado com Copa do Mundo, ninguém trabalha, fecha tudo, e cachaçal, bebedeira, drogas, prostituição, tudo à vontade.
Estão vivendo como se não fosse haver um amanhã, e quando eu digo um amanhã, eu quero dizer um amanhã na presença de Deus, porque todos serão julgados. Não querem crer. Noé viveu numa época e numa geração como nós vivemos hoje. Noé estava pregando. Imagine uma arca tão imensa. Preste atenção aqui. A mensagem da pregação parece uma loucura, sabe por quê? Porque até aquela época não existia chuva. Então, quando se falava assim, vai haver um dilúvio, ou seja, as águas vão cair do céu, eles não acreditaram, porque nunca tinha acontecido. A Bíblia vai dizer que naquela época brotava um orvalho das fontes e esse orvalho é que regava a terra. Hoje nós falamos, Jesus vai voltar. O povo ri, o povo debocha, sabe por quê? Porque um evento extraordinário como esse, da volta de Jesus Cristo, é algo que nunca aconteceu. A volta dele em poder, em grande glória, os mortos ressuscitando, a igreja tendo os corpos transformados, os anjos buscando a igreja subindo, encontrar-se com Cristo, e o mundo vendo isso. Algo de extraordinário, isso nunca aconteceu, e parece loucura. Parece. Para as pessoas naturais, isso é coisa de maluco. E na época de Noé, construir um barco imenso, um navio gigantesco, porque vai cair água do céu e vai inundar tudo, também parecia loucura. Mas Noé creu e obedeceu ao Senhor. E a sua fé também foi imputada a ele por justiça. E não pensem vocês que Noé não tinha escolha, não. Noé era um homem justo e temia a Deus. O próprio Senhor dá testemunho de Noé. No livro de Ezequiel, ele vai dizer: Noé, Daniel e Jó, ao falar das profecias da destruição do povo de Israel, da nação de Judá, ele vai dizer: ainda que no meio dela tivesse esses 3 homens justos, eu tiraria eles, salvaria eles, e não pouparia mais ninguém. Então o próprio Deus dá testemunho. Noé, Daniel e Jó eram homens que temiam a Deus. E essa fé colocou eles no rol dos heróis da fé. Uma fé que faz você mudar paradigmas, faz você andar contra o curso do mundo, contra o curso do sistema mundano. Enquanto todos estavam festejando, seguindo com as suas vidas, Noé construía uma arca. Enquanto o mundo está na bebedeira, na prostituição, nas drogas, em tudo quanto é tipo de farra, cada um buscando os seus próprios interesses, em satisfazer os seus próprios desejos impuros, carnais, enfim. Nós, que somos servos de Deus, estamos preocupados em agradar ao Senhor, em servir a Ele de coração. Nós estamos no curso contrário desse mundo. Se o mundo caminha para a direita, a igreja vai para a esquerda. Se o mundo caminha para a esquerda, a igreja vai para a direita. Se o mundo fica de joelho, a igreja permanece em pé. Se o mundo fica em pé, a igreja se prostra. E se ajoelha diante daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor. Coisas inusitadas, como por exemplo, uma prostituta que é citada aqui. Raabe. Quando Israel sitiou a cidade de Jericó, as muralhas eram consideradas intransponíveis para os padrões daquela época.
A muralha era tão grande e tão imensa que haviam casas em cima da muralha. Era algo colossal. Por isso, a tomada de Jericó era necessário que fosse algo sobrenatural. Uma cidade ímpia, uma cidade pecadora. E aqui nós temos uma mulher que também era ímpia, que também era pecadora, mas que quase no último minuto ela crê em Deus e ela teme ao Senhor. E aqui a sombra disso aqui aponta para nós é que nunca é tarde para que se haja um arrependimento, para que se possa haver um recomeço para uma nova vida. Essa mulher que era considerada a prostituta, quando os espias estavam em Jericó e começaram a ser caçados pela cidade, iriam ser executados, essa mulher acolhe eles e os esconde. Temor do Senhor, porque ela sabia que a cidade seria tomada. Porque o povo já havia ouvido falar dos milagres que Deus estava operando, como Ele tirou a nação, o povo de Israel, com o braço forte do Egito e todos os milagres. Os ímpios resolveram colocar a sua fé, a sua confiança nas suas muralhas, ou seja, nas suas próprias forças, nos seus deuses pagãos. Mas essa mulher creu, acolheu os espias, e ela falou para eles: não se esqueçam de mim, porque eu sei que o Senhor vai entregar essa cidade nas mãos de vocês, porque Deus está com vocês. Disseram para ela: ó, coloca um sinal aí na porta da tua casa, na janela, esconde aí a sua família aí dentro, porque quem não estiver aí dentro, quem estiver para o lado de fora, vai morrer. Isso te parece familiar? Coloca aí um pano vermelho. Vermelho te lembra o quê? É a cor do sangue, né? Coloca aí, ó, um sinal na janela, na porta. Quem estiver fora vai ser destruído, mas quem estiver dentro vai ser poupado. Vocês conhecem a história. Militarmente, os padrões da época, principalmente para os padrões do povo israelita, que vinha a pé, não tinha nenhum equipamento de batalha. Equipamentos que eu digo de cerco, não tinham. Era impossível tomar. Aí entra a fé. Mais uma vez, a palavra de Deus é o seguinte: rodeiem a cidade 7 dias. Pense se fosse hoje e viesse uma palavra assim para você: rodeia durante 7 dias. Muita gente ia rir, ia debochar. Os crentes de hoje, muitos deles vão debochar. Mas havia ali um povo que cria, um povo que tinha visto o mar vermelho se abrir. Deram a volta em Jericó 7 vezes e no último toca-se a trombeta e o povo grita. A muralha tomba. É sobrenatural isso. Era uma construção monumental, hercúlea, algo extraordinário. Haviam casas em cima dessa muralha, de tão grande que era. A muralha cai. O povo invade. A cidade é destruída, amaldiçoada. Mas Raabe foi salva. Por quê? Porque creu.
E não foi um creu, eu vou crer porque eu quero salvar a minha pele. Não. Ela creu e mudou de vida. Ela deixou de ser prostituta. O problema não é a pessoa que estava no pecado. A pessoa converte, deixa o pecado. O problema é quando a pessoa vive em iniquidade. Tem o pecado de estimação e não abandona. Aquela mulher abandonou aquela vida e ela se casou com um homem dentre os israelitas. Quer saber de uma coisa? Deus tem as formas dele de trabalhar e a gente não entende. Sabe por quê? A linhagem do Messias, ela vem lá de Adão. Ela vem vindo, passa por Abraão, Isaac, Jacó. Vem vindo, Judá, vem vindo. E passa por Raabe. Aquela mulher, que nem israelita era, assim como Ruth, que também não era israelita, entraram na genealogia de Cristo. Você pode dar um glória aí? Creu em Deus. E se juntou ao arraial do povo de Deus. Mas ela não era israelita? Como que pode isso? Ei, é o que Jesus falou, filho de Abraão não são os descendentes da carne, são os descendentes da fé. Essas mulheres entraram. Mas judeu tem que casar com judeu, israelita tem que casar com israelita. Ei! Tem uma mulher que era prostituta, que era ímpia, que era pagã, que era estrangeira, que entrou. E entrou, não apenas entrou no meio do povo de Deus, ainda a genealogia do Messias passa por ela. Isso aconteceu com Ruth também, a moabita. Que nora que vai acompanhar a sogra? For uma sogra rica, eu até posso entender, né? Mas a sogra ficou pobre, ficou miserável, passando necessidade. A outra foi embora, meteu o pé. Lembra da fé de Caim e Abel? É a fé. Ruth vira para ela e fala para ela, não, aonde você for, eu vou. Estrangeira, moabita. Ela vai dizer, o teu povo agora é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Eu não tenho filho mais para te dar. Não, eu vou te acompanhar. E como que Deus mudou a vida daquela mulher? E ela entrou na linhagem do Messias. Da linhagem dela saíram reis. O primeiro deles, o rei Davi. E todos os outros até chegar a Jesus Cristo. A fé, irmãos, é algo inexplicável. A gente tenta teorizar, argumentar, mas eu sei que na prática, João, fé é o seguinte, ou você tem ou você não tem. Ou você crê ou você não crê. Fé é aquilo que faz o homem, que era um dos dois mais ricos do mundo em sua época, Jó, perder tudo da noite para o dia. A gente reclama por tanta coisa, né? Imagina, irmão André, perder um filho. Moedas. Imagina, perder um filho. Tragédia. Jó perdeu os 10 filhos de uma só vez. Todos os seus bens, a sua riqueza, as suas fazendas, ou foram destruídas por eventos naturais / sobrenaturais, porque até fogo caiu do céu para consumir o que ele tinha, ou foram saqueados. E a Bíblia vai dizer que ele então murmurou com força. Então ele gritou e perguntou para Deus, o que eu te fiz?
eu não mereço isso. Não. Ele caiu de joelho e diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adorar a Deus quando está tudo bem, isso aí é gostoso, né? É bom, está tudo bem, está dando certo, o coração se alegra, a gente dá aquele glória com energia, né? Com alegria, porque você está feliz. Agora vocês imaginem numa tragédia dessa. Você adorar a Deus chorando. Você adorar a Deus contra todas as fibras do seu corpo, gritando para você blasfemar, para você murmurar, para você reclamar, para você contra as pessoas que estão à sua volta dizendo: não fica fiel, abandona essa fé, abandona esse Deus. Olha aí, ó, que Deus é esse que você serve? Quantas vezes já não indagaram isso para nós? Cadê o seu Deus? Quem já? Nunca vocês? Nunca, irmão Edson? Ninguém perguntou para o senhor: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus agora? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A nossa fé não está baseada em coisas materiais. A nossa fé e a nossa esperança está baseada naquilo que nós não vemos, e a Bíblia vai dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração dos homens, é isso que está preparado, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem estava lá para ver as obras de Cristo? Quem de nós estava lá para ver os milagres, os paralíticos andando, os leprosos sendo purificados, os cegos enxergando, os surdos ouvindo, os endemoniados sendo libertos, os mortos ressuscitando? Quem estava lá? Nós não estávamos, mas nós glorificamos a Deus, porque o nosso intercessor, irmã Andréia, ele intercedeu por nós ainda aqui na terra, dizendo: eu oro não só por estes, mas também por aqueles que hão de crer pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor.